Amados, nós estamos aí encerrando, né, esse mês. Esse mês todo discutimos esse tema aí, menos é mais. O que Jesus ensinou, mas insistimos em não entender. E a gente conversou sobre várias situações, várias questões, refletindo a partir da Bíblia, a partir do testemunho que a própria Escritura nos lega a respeito daquilo que Jesus nos ensina, e é tão prático para a vida, mas a gente vai caminhando e conforme a gente vai caminhando, meio que a gente deixa algumas coisas para trás. Dentre esses temas, o de hoje fala a respeito de serviço e testemunho. Fala sobre como algumas inversões, né, algumas coisas que... Sabe quando o fim substitui o meio? Por exemplo, quando a gente iria viajar, quando a gente viaja para algum lugar, na época da Irandi, por exemplo, na década de 60, quando se viajava para algum lugar, tirava fotos para quê? Para que depois você lembrasse, não é, Irandi? Era assim que funcionava a coisa. Então, quando você viajava para algum lugar, você registrava alguma coisa. Eu lembro que, na casa da minha avó, tinha uma sacola enorme assim, de uns negocinhos assim, não sei se vocês lembram disso, vocês lembram ou não? Triângulozinho assim, que você olhava assim, daí era fantástico aquilo, né? Devia voltar aquilo, é tão legal, né? Não é legal, né? Enfim, mas era tão prático, né? Era uma sacola enorme, você colocava assim, a gente ia pegando um por um e vendo assim, né? Quer dizer, então você viajava para o lugar, depois você ficava lembrando, né? E olha que interessante a inversão. Hoje, se a pessoa de repente viajar para um lugar e se ela não tirar muitas fotos, é como se ela não tivesse ido, né? É uma inversão isso. Pode ver quando as pessoas encontram alguma celebridade. Como que era antigamente? A Vivian, né? Outro dia a gente estava lá no Guarujá, nesse período que eu saí de férias aí, e a gente estava lá no Guarujá, tal, ali na praia, e de repente a gente foi no mercado e encontrou um cara não sei se é Praça é Nossa, não sei, é um cara do Silvio Santos lá. E eu nem reconheci, na verdade, mas daí a Vivian falou, olha, fulano. Daí ela Vivian chegou e, oi, tudo bem e tal, né? E conversou com o cara, puxa, acompanha o seu trabalho, é muito engraçado e tal, né? E fala, meu filho gosta muito de você também. E o cara, que legal, muito bom, tal. E ele levou um papinho rapidinho assim. E eu fiquei meio de longe, meio com vergonha, né? Não ia dar essa mancada de chegar lá. Mas daí eu percebi uma coisa muito curiosa, que muita gente chegava assim, oi, tudo bem? Tirava uma selfie, tchau. Tipo, não foi nenhuma nem duas, foram várias. Tipo assim, o que vale não é, de repente, você conhecer aquele sujeito que você é fã, que você admira o trabalho, mas o que vale? O que vale não é a experiência, mas é aquela imagem, né? É aquele registro, é aquela mídia que você chegou e fotografou e depois você talvez publique em alguma rede social, mas não teve interação com aquele artista, por exemplo. E isso é uma inversão. Sem a gente perceber, a gente vai invertendo isso. Por exemplo, quantas vezes a gente olha uma flor e admira a beleza daquela flor, mas de repente você se pega não admirando a beleza daquela flor, mas você vem, olha a flor, tira uma foto e sai olhando a foto. E não olha a flor. Ou então um pôr do sol. Você não fica preocupado em admirar o pôr do sol, mas você fica preocupado logo em tirar uma foto daquilo. Então a mídia, que era um meio para que a gente pudesse registrar e guardar essas coisas, ela se transformou um fim em si mesmo. Tem uma imagenzinha muito engraçada aqui. O que vocês veem aí? É um show, né? E nesse show tem um monte de gente preocupada em quê? Em curtir o show, em admirar o show, em viver aquela experiência, mas não, está todo mundo preocupado em registrar, né? Olha a senhorinha, ó. Né? Não é que é parecida com a Dona Uda mesmo? Olha, Dona Uda, chama uma, né? Mas olha que interessante essa imagem, gente. A gente
Todo mundo, quem está curtindo o show é só a senhorinha. Quem está admirando o evento, degustando, apreciando, experimentando, isso é uma experiência. Quando você vai, né? Quando você vai em algum lugar, quando você contempla alguma coisa legal, tudo isso é experiência. E a experiência a gente guarda pra gente, guarda no coração. Só que a inversão é justamente essa, que a imagem substituiu a experiência. Então as pessoas não estão mais preocupadas em experimentar, em viver determinada experiência. Elas estão mais preocupadas em registrar aquela experiência. E depois compartilhar essa experiência. Depois, quanto mais gente... Não estou dizendo que isso é errado, que isso enfim, não estou levantando uma crítica contra isso, pura e simplesmente. Eu só estou tentando levantar a questão do exagero que existe em torno disso. E de como isso, de certa forma, é prejudicial para a nossa caminhada como cristãos. Esse texto aqui da Escritura, ele fala também sobre isso. Mateus capítulo 6, verso 1 a 4. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmolas, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Portanto, amados, nós somos chamados exatamente para isso. Somos chamados para viver uma experiência, para viver o serviço, para viver a caminhada cristã. E não necessariamente fazer com que isso se transforme em domínio público. A gente, para compreender melhor esse texto, algumas entradas do templo de Israel haviam gasofiláceos. Gasofiláceo é a palavra para caixa de gratidão. Só que o gasofiláceo, ele era feito com uma boca de bronze, né? Uma entrada de bronze, era um funil assim, que caía lá dentro, algumas ofertas. E muitos fariseus faziam questão de levar suas ofertas em moedas, muitas e muitas e muitas moedas, para que quando ele chegasse lá com aquele saco, fizesse aquele... Daí que vem a ideia de tocar a trombeta diante de ti. É como se você viesse trazer o seu dízimo aqui e pegasse e colocasse tudo em nota de R$2 dentro do envelope. Daí ia ficar um catatal assim. Na hora que você chegasse aqui à frente, é muito dinheiro, não cabe aqui. É mais ou menos a mesma ideia que está presente aí nesse texto. A ideia de você fazer algo, não pela experiência, não pelo chamado, não pela missão, não por aquilo que Deus moveu no coração, mas de você fazer algo motivado pela imagem que aquilo vai reproduzir de você. Pode perceber como isso é real nos dias de hoje. Existe todo um engajamento, mas não um engajamento de fato a respeito de alguns temas, mas tudo virtual. O que aconteceu quando a Chapecoense caiu o avião? Sofreu com a queda do avião lá. O que a gente fez nos nossos perfis de rede social? Colocou, né? Vai Chape, força Chape. É um engajamento. É legal? É legal. A gente toda hora faz isso. O problema é que quando isso excede o real, quando eu estou muito mais preocupado em fazer com que todos percebam o meu serviço, o meu valor, o meu cristianismo, mas só de forma virtual, ou uma performance, mas não de fato, com aquilo de concreto que eu vivo, que eu faço, que eu me preocupo. Por isso que existem alguns ministérios na igreja que são tão difíceis de serem desenvolvidos, né?
Ministérios que envolvem círculos de oração, por exemplo. São ministérios que poucas pessoas se dispõem, que é muito recluso, muito restrito, né? Ministérios administrativos, por exemplo, tesouraria e outros ministérios que são ministérios que não têm nada de publicidade, que não aparecem, que são trabalhosos, mas que são profundamente necessários. E como a gente vive numa época em que muitas pessoas estão mais preocupadas com essa projeção, com essa imagem, com essa mídia, isso acaba dificultando as coisas. E nós somos chamados, primeiro, para viver essa experiência com o Criador. Para viver essa experiência profunda que me motiva a fazer tudo. Que me motiva a servir, a amar, a estender a mão às pessoas. E essa experiência faz com que eu sirva, e não o contrário. Não é o meu serviço pela projeção, pelo reconhecimento, pelos confetes que eu estarei recebendo. Tem um missionário amigo meu que ele desenvolveu um trabalho no Chile. Não sei se é Chile, é um lugar frio. Eu sei que é na América Latina aqui. E daí ele foi para lá para ser missionário e ele não sabia direito como começar a missão lá. Então Deus colocou no coração dele. Ele pegou, tinha um lugar lá que era um lugar onde as pessoas, tipo um terminal de ônibus. Todo mundo ficava lá para pegar ônibus para ir trabalhar. Juntava aquele mundaréu de gente, então o que ele fez? Ele foi lá e montou uma carrocinha de chá. Era muito frio. Uma carrocinha de chá. Então, tipo aquele negócio do Chaves, sabe? Colocou lá um caldeirão com chá, um monte de copinho, e daí chegava a turma lá, ele aceita um chá? E a pessoa, não, eu não quero. Mas por que você vai me dar? Eu não tenho dinheiro. Não, é de graça. Ele ia dando chá para a turma que estava esperando o ônibus. E volta e meia alguém perguntava, mas por que você dá esse chá aí? E ele tinha uma resposta, é por causa de Jesus. Por causa de Jesus, daí quando a pessoa ficava assim, ele entregava vá conhecer o nosso trabalho. E assim ele começou o ministério dele ali. Não lembro se era no Chile, onde que era. Olha que interessante, né? Por causa de Jesus, ele entregava chá, e por causa de Jesus, gente tomando chá foi abençoada. Qual é o glamour que tem em entregar chá? Nenhum. Mas é através do chá que às vezes as pessoas são transformadas, alcançadas, mudadas. E você e eu, nós, fomos chamados para servir. Para servir mesmo. Sabe, para gastar a nossa vida, não só para ganhar dinheiro, para fazer aquilo que a gente gosta, para ser feliz, sabe, para ter os bens que nós desejamos. Tudo isso é importante, claro, quem não quer? Nós queremos esse tipo de realização, alcançar os objetivos humanos que nós traçamos. E é importante, faça isso, trace os seus objetivos, o que você quer fazer? Para onde você quer viajar? O que você quer conquistar? Que carro você quer comprar? Qual é a reforma que você quer fazer na sua casa? Que tipo de roupa você quer usar? Enfim, faça isso. Trace esses objetivos. Mas não se esqueça que não é só isso. Que nós fomos chamados, restaurados, nós fomos resgatados por Jesus para servirmos, para sermos instrumentos de Deus na proclamação do Evangelho. E não podemos nos preocupar com isso aí, porque isso é um problema, sabia? Principalmente em igreja. Porque no mundo corporativo, né, vocês conhecem o mundo corporativo, se chega alguém lá para o gerente e fala assim, poxa vida, eu fiz isso aqui e não fui reconhecido. O que o gerente vai falar? Você ganha o seu salário. Né? Simples. Você é pago para isso. Não, mas eu não faltei nenhum dia. Pô, mas é sua obrigação. É simples. Então, no mundo corporativo, isso existe também. Mas, enfim, é um pouco mais dura a coisa.
Quando você transpõe essa barreira do mundo corporativo para uma realidade de voluntariado, que a igreja é voluntariado ao extremo, né? É serviço ao extremo. A gente esbarra nisso. A gente esbarra na problemática do reconhecimento. Que é bom ser reconhecido, é verdade. Né? Nós gostamos de quando, né, quando você faz alguma coisa bonita, por exemplo, você chega, olha que bonito, nossa, alguém chega, mas que legal, que bonito que você fez. Quando você vai lá e faz uma comida, né, um peixe assado, alguma coisa assim, um peixe, eu estou morrendo de vontade de comer um peixe assado, né, quando você faz um negócio desse assim, nossa, que peixe assado gostoso, aí você deve falar, me deu água na boca, né? É gostoso, né? É bom a gente ter esse reconhecimento. Que peixe bom, que tempero bom, né? Que comida boa, que café gostoso. É gostoso a gente ter esse tipo de reconhecimento. O problema é quando a gente perde o foco, né? Quando você chega, por exemplo, né? Hoje, a nossa irmã chegou e fez essa mesa aqui. E talvez ninguém fale para ela, nossa, que bom que você teve a sensibilidade de colocar uma toalha sobre a mesa e fazer um arranjozinho ali e colocar. Que legal. Parabéns, viu? Que bom, Deus abençoe. Talvez ninguém faça isso. Ninguém vai fazer isso. Alguém chega para o pessoal do louvor e fala, que bom que vocês tocaram hoje, hein? É tão ruim quando fica sem louvor, né? Alguém já foi num culto que não tem louvor? Eu já fui. Aliás, na igreja que eu pastoreava lá em São Paulo, quando eu cheguei, só tinha um tiozinho que tocava. E ele tocava daquele jeito antigo, sabe? Toca rock and roll agora. Agora toca reggae. É sempre a mesma coisa. Eles usavam o mesmo toquinho para tocar tudo. Tipo, era fantástico, né? E só tinha isso, não tinha, né? Não tinha outro, era só isso. Até a gente conseguir desenvolver alguma coisa, demorou. Então, quantas vezes eu chegava no culto e eu também não toco, daí olhava, será que o fulano vem? Ih, ele não vem hoje. E agora? Daí eu tinha que me virar nos 30, arrumava um vídeo, pegava um playback, e, né? Faz falta, né? Mas ninguém faz isso, né? Por quê? Porque a gente não faz isso por reconhecimento. A gente faz isso por causa de Jesus. Esse é o foco. Tudo que nós fazemos, no que diz respeito ao serviço cristão, nós temos que ter em mente isso. Olha, eu estou fazendo isso, e eu estou fazendo isso por Jesus. Então, se alguém vier reclamar, que também acontece, né? Eu só falei da coisa boa, né? Mas tem a coisa ruim também, né? Chega lá e fala, poxa, mas quem colocou essa mesa aqui? Nada a ver com a cor litúrgica. Nem a cor litúrgica, nem é branco e azul esse período do calendário cristão. É verde. Nossa, a pessoa que colocou isso nem... E o louvor, então? É sempre esse mesmo jeitão. Quer dizer, quando tem a crítica, é daí que a gente se complica. Por quê? Porque na crítica, a gente também precisa usar a mesma estratégia. Bom, eu não agradei, fiz o máximo que eu pude, fiz para ti, Senhor. Mas se não agradou a todos, me perdoe, mas eu fiz com o meu coração repleto de amor. É isso. Porque ninguém vai agradar todo mundo, essa é a grande verdade. É impossível essa realidade. Mas como nós somos chamados para servir e nós temos a certeza absoluta que o reconhecimento, como diz o texto, né, não deixa a tua mão esquerda que faz a direita, que esse reconhecimento vem do Senhor, então estamos tranquilos. E da mesma forma, a gente não precisa ficar também contando vantagem, né? Não precisa ninguém chegar aqui, olha gente, né? Pastor, deixa eu, só uma palavrinha, pastor. Não, pode falar, irmão. O cara, o sujeito vinha aqui, olha, pastor, preciso compartilhar aqui com vocês, olha, eu fiz isso aqui e foi muito difícil, olha, tive que gastar um tempão nisso, espero que os irmãos reconheçam o meu valor, espero que as pessoas reconheçam o quanto foi difícil, eu paguei o preço, viu?
paguei o preço para fazer isso e espero que todos vocês reconheçam o meu valor por eu ter feito isso. Amém, igreja? Ia ficar meio estranho, né? Mas não, acontece às vezes. Às vezes a pessoa não chega a fazer de fato, mas ela esquece que a recompensa não é o reconhecimento da igreja. A recompensa é o reconhecimento do Senhor. A recompensa é o galardão, como diz o texto, que vem do Senhor. A recompensa é eu e você, nós sermos fiéis ao nosso chamado. E nós somos chamados para isso. Chamados para servir. Chamados para experimentar uma vida de amor a Deus. Sem precisar colocar isso toda hora diante de todos. Mas fazer isso com o coração pleno de certeza, de que mesmo que ninguém reconheça, mesmo que eu seja criticado por isso, mesmo que as pessoas de forma injusta torçam o nariz para aquilo que eu fiz na certeza que Deus me chamou para fazer isso e eu vou fazer. Nem que seja pegar água e trazer para o pastor. Eu vou fazer isso porque Deus me chamou para isso. Imagine como seria diferente se nós tivéssemos essa consciência da recompensa, da bênção, que vem de Deus e não dos homens. Porque a maioria das vezes os homens são ingratos. Na maioria das vezes. Na maioria das vezes, o que acontece é aquilo que acontece com os nossos filhos. Os pais aí vão saber, pode ver. Talvez nunca aconteceu com vocês, mas comigo já aconteceu. Eu vou pegar. O que você quer fazer, filho? Papai, eu quero ir no shopping comer Burger King. Vamos. Levo tudo no shopping. E você quer fazer o melhor, né? Daí chega lá, dá trabalho, reclama, né? Daí você quase se arrepende de levar. Você fala, puxa vida, gastei dinheiro, trouxe esse moleque aqui e ainda assim não reconhece. Filho não faz assim com a gente? Faz. Puxa, só que filho, né, a gente passa por cima, né? Se os nossos filhos fazem isso com a gente, você acha que as pessoas vão ser diferentes? Então não espere reconhecimento de ninguém. Não espere. Faça o que você tem que fazer. Cumpra a sua missão. Pague o preço. Sirva. Ame. Mas com a certeza de que tudo que você está fazendo é o Senhor. É o Senhor que está te recompensando. E aqui, amados, esse ponto é muito complicado. Porque isso já tem a ver com testemunho. E o que mais acontece hoje, sabe o que é? Muita gente falando. Mas muita gente. Eu acho que nunca teve tanta gente em tantos lugares falando sobre Jesus. Pode ver. Todo mundo hoje. Você liga a TV, tem programa falando de Jesus. Aqui em Ji-Paraná eu não vi ainda. Mas eu lembro, você vai lá na Catedral da Sé em São Paulo. Se você foi recentemente, você chega lá, tem um pregador aqui, outro ali, tem nos 4 cantos da praça, tem aqueles caras pregando ao ar livre. Você anda pela rua, tem um sujeito entregando um panfletinho para você. Em São Paulo, na Grande São Paulo, tem até uma rua. Esqueci o nome da rua, mas o nome da rua é a Rua dos Crentes. Por que a Rua dos Crentes? Porque é uma rua só de artigos evangélicos. É uma rua inteira. Tipo, que pega daqui da frente da igreja até o Expo Agro. É Expo Agro ali? Exposição, né? Não sei como é que chama. Aquele lugar ali, você sabe. E quando você anda nessa rua, é só artigo evangélico e tudo. Meu irmão, você não quer comprar um óleo? Você não quer comprar esse livro e tal, né? Então é muita gente falando de Jesus. É muita gente. E mesmo assim, com tanta gente falando de Jesus, nunca foi tão difícil evangelizar. Como assim, pastor? Mas falar de Jesus não é evangelizar? Mas eu digo para vocês, nunca foi tão difícil evangelizar, mesmo com tanta gente falando sobre Jesus. A conta não fecha. E por que a conta não fecha, gente? Por que a conta não fecha? Porque se tem tanta gente falando de Jesus,
Não era para muita gente ser evangelizada? Era. E por que tem tanta gente falando sobre Jesus e tem tanta gente com problemas com a igreja? Com má compreensão de Jesus? Vivendo e não querendo saber de Jesus, até com uma certa resistência à igreja, a conta não fecha. E a conta não fecha justamente por isso, gente. Porque tem muita gente falando sobre Jesus e pouca gente buscando se comportar como Ele. Tem muita gente falando a respeito dele e pouca gente preocupada em fazer aquilo que Ele fazia, em amar do jeito que Ele amava, em servir do jeito que Ele servia, em perdoar do jeito que Ele perdoava, em caminhar com as pessoas do jeito que Ele caminhava. É isso. Por isso que a conta não fecha. Por isso que as pessoas hoje estão tão reticentes com relação ao Evangelho, porque tem muita publicidade, tem muito versículo no Facebook, tem muita imagem falando sobre Deus, sobre igreja, sobre temas evangélicos, mas tem muito pouca gente vivendo da maneira como Ele mandou viver. E aí complica. Porque daí nós encontramos algo muito nocivo, que é a incoerência. Porque a incoerência é destruidora, em todos os aspectos. Mês que vem agora, a gente vai falar sobre família. O tema do mês será ou lá em casa. Alguma coisa assim. Ou lá em casa. Então a gente vai falar o mês inteiro sobre família. E a gente vai perceber como a incoerência, em todos os aspectos, no relacionamento conjugal, na criação de filhos, na relação familiar, como a incoerência ela é complicada. E o que é incoerência? É eu falar uma coisa e fazer outra coisa. Né? É incoerência. E eu acho que as pessoas falar sobre Jesus e não viver como Jesus, aqui a incoerência. Por isso que tanta gente está vivendo hoje à margem do Evangelho e até resistente ao Evangelho. E eu, como pastor, vivo isso várias vezes, porque tem muita gente... Porque, vamos falar a verdade, vai. Quando você me vê pela primeira vez, de cara você não imagina que eu sou pastor. Né? Até tem uma senhorinha que eu vou ali num restaurante, até contei essa história para vocês já. Tem um restaurante de comida natural ali na T6. E eu sempre vou lá e é baratinho também. Então a gente vai lá, come e tal. Tem arroz integral, tem umas coisas lá. E tem uma senhorinha que serve lá as mesas. E a gente fez amizade com a senhorinha. Rosângela, gente fina. E lá sempre tem... Eles são adventistas, então fica tocando música, né? Só que aquelas músicas sofríveis, sabe? Aquelas músicas... Né, que tem uma letra assim que não são muito evangélicas, apesar de serem gospel, né? E sempre as mesmas músicas. Até quando outro dia eu cheguei lá e estava tocando uma música legal, né? Uma música mais, estava tocando aquela Thaís Renata ou sabe, alguma coisa que é uma cantora gospel aí que tem umas musiquinhas legal. E eu elogiei. Eu cheguei e falei, olha, puxa, até que enfim mudou aí a playlist, hein? Maravilha, uma musiquinha boa. Já veio a minha amiga lá, né? Vamos ver se agora Deus converte esse coração. E eu ri litros, né? Daí a Vivi olhou pra mim assim. Mal sabe ela, né? Falei, pois é, mal sabe. E ela não sabe mesmo, né? Mas no momento certo ela vai saber. E vai ser fantástico, vai ser muito legal quebrar, né, esse preconceito dela. Então, eu vivo isso muito, né? De eu chegar às vezes e fazer amizade com a pessoa e conversar com a pessoa e a pessoa ter toda uma... Daí até que a pessoa tenha liberdade e fala, mas o que você faz? Eu sou pastor da igreja presbiteriana. A pessoa dá até uma ajeitada assim. Mas você? Eu sou... Eu pensei que você dava aula de jiu-jitsu. Não, eu dou também, mas jiu-jitsu é hobby, é só para evangelizar. O meu foco, minha vida é a vida pastoral. E a pessoa fica encabulada. E sabe o que é o pior? Que daí eu percebo que ela vai mudando comigo. Né? Ela vai ficando mais reticente, meio preocupada, não fica mais à vontade. Antes ela era bem espontânea, dava risada tal. De repente agora ela fala alguma coisa. Desculpa aí, pastor. Quer dizer, percebe?
meio que afasta, repele. Então, nós somos chamados para quebrar isso, para que as pessoas reconheçam, vejam na gente, não só uma placa religiosa. Não, eu sou cristão, eu sou crente. Mas as pessoas vejam Jesus na gente. E aí que vai fazer a diferença. E ela vai ver Jesus na gente justamente quando a gente agir como Ele. Tem um pastor do interior de São Paulo, Jonas Dias Martins. Tem aquele livro sobre ele, O Evangelho Pé Vermelho. Alguém já leu? Muito legal o livro, por sinal. E uma das histórias, ele é um negro bem altão, um negro quase 2 metros de altura, e ele foi visitar o hospital evangélico lá da cidade de Londrina, e uma criança confundiu ele com Jesus. Jesus está aí. E começou a falar, Jesus está aí, Jesus está aí. Não, como que você sabe que Jesus está aí? Uma criança lá que estava. Não, ele está aí, ele veio aqui até visitar eu no quarto, ele veio, fez oração, foi muito legal. Nossa, ele é... Daí foram ver, não era Jesus, era o pastor Jonas Dias Martins. Mas ele foi confundido com Jesus porque ele talvez estivesse agindo com Jesus, como Jesus, né? Eu acho que a gente precisa pensar sobre isso, ter menos preocupação com a publicidade que envolve o Evangelho, com a publicidade que envolve a nossa vida, e ficar muito mais preocupado com a experiência, com a caminhada, com o testemunho, com essa presença maravilhosa de Deus, que faz toda a diferença na nossa vida. Então, é para isso que nós somos chamados. Tem um videozinho que eu acho bem bonito, que mostra um mendigo. Ele está com um chapeuzinho assim, com um balde, pedindo esmola. Só que não dá muito efeito. Ele está pedindo esmola ali e ninguém dá nada para ele. Daí chega um grupo de pessoas e serve ele e ajuda ele. E é bem emocionante, eu vou compartilhar com vocês. Pois é, todos nós temos talentos, devemos usá-los da maneira como Deus nos der a oportunidade de usar. Sempre quando a gente for fazer isso, com certeza, muitas pessoas serão abençoadas. Mas use, sem preocupação com publicidade, mas sim com aquilo que Deus vai fazer através da sua vida. E vai ser fantástico. Vamos orar? Pai, obrigado por tua fidelidade, obrigado por esses momentos de reflexão, de conversa. Pedimos que teu Espírito Santo aplique a tua palavra aos nossos corações, que o teu Espírito Santo, que é aquele que nos consola, teu Espírito Santo, que é aquele que nos constrange, que é aquele que nos convence, que teu Espírito Santo, Pai, atue em nosso coração, usando, Pai, esta pregação, para que então sejamos transformados, Pai. Faz isso em nós, porque caso contrário, Pai, nada irá acontecer e nós permaneceremos do mesmo jeito. Por isso pedimos que o Senhor esteja atuando e trazendo as transformações necessárias para a nossa vida, para a nossa caminhada, para os nossos ministérios, para as nossas famílias, para a nossa sociedade, Pai. Oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém.